Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, João apertou o volante do carro com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, enquanto confessava à esposa, Maria, que era gay e que havia se apaixonado por outro homem. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das gotas batendo no para-brisa, mas quando Maria finalmente falou, suas palavras foram como uma lâmina: saia de casa agora, ou eu conto tudo para o Pedro antes que você tenha coragem. João saiu cambaleante para a rua, o coração despedaçado, sem imaginar que aquela decisão impulsiva o levaria a uma espiral de revelações que abalariam não só sua família, mas toda a sua visão do mundo. A chuva escorria pelo rosto de João enquanto ele caminhava pelas ruas empedradas do Bairro Alto, o peso da culpa e do alívio misturando-se em seu peito. Aos 45 anos, ele havia passado 2 décadas construindo uma vida perfeita, um casamento estável, um emprego respeitável como professor de História na Universidade de Lisboa, e um filho, Pedro, que era o orgulho de sua existência. Mas por trás dessa fachada, João lutava contra seus verdadeiros sentimentos desde a adolescência, reprimidos por uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas e expectativas familiares rígidas. Ele se lembrava das noites insones, das orações silenciosas pedindo para ser normal, e das vezes em que olhava para homens na rua com um desejo que o aterrorizava. Agora, tudo isso culminava nessa confissão abrupta, forçada por um amor que não podia mais ignorar. Miguel era o catalisador dessa mudança. Eles se conheceram há 2 anos em uma conferência académica no Porto, onde Miguel, um arquiteto de 40 anos com um sorriso cativante e uma mente afiada, apresentou um projeto sobre preservação de património histórico. O que começou como uma conversa profissional evoluiu para e-mails trocados, cafés compartilhados e, eventualmente, um beijo roubado em um beco escondido. Miguel, assumidamente gay desde os 20 anos, vivia uma vida aberta em Lisboa, sem família próxima para julgar, mas João carregava o fardo de uma esposa devota e um filho em idade universitária. Você merece ser livre, Miguel havia dito na véspera, encorajando-o a revelar a verdade. Mas liberdade tinha um preço, e João sentia isso agora, sozinho na chuva, sem saber para onde ir. Ao chegar ao apartamento de Miguel, no Chiado, João bateu na porta com as mãos trêmulas. Miguel abriu, os olhos castanhos cheios de preocupação ao ver o estado dele. O que aconteceu? Perguntou, puxando-o para dentro e envolvendo-o em um abraço. João desabou no sofá, contando tudo entre soluços, a confissão, a reação de Maria, o medo de perder Pedro. Miguel ouviu em silêncio, servindo um chá quente para acalmá-lo. Vamos enfrentar isso juntos, disse Miguel, apertando sua mão. Mas João não conseguia parar de pensar no filho. Pedro, com 20 anos, estudante de engenharia na mesma universidade onde João lecionava, era sensível e inteligente, mas criado em um ambiente conservador. Como ele reagiria? João imaginava cenários horríveis, rejeição, raiva, ou pior, indiferença. Na manhã seguinte, o sol tímido de novembro iluminava a cidade enquanto João ligava para Pedro, marcando um encontro no café habitual perto da universidade. Seu coração batia acelerado ao vê-lo chegar, com o cabelo castanho bagunçado e os olhos verdes herdados da mãe brilhando de curiosidade. Pai, o que é de tão urgente? Perguntou Pedro, sentando-se à mesa. João respirou fundo, as palavras travadas na garganta. Filho, eu preciso te contar algo sobre mim. Sobre quem eu sou de verdade. Pedro franziu a testa, mas incentivou, pode falar, pai. Eu aguento. E então, João despejou tudo, sua orientação sexual, o amor por Miguel, o fim do casamento. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto esperava o verdito. Para sua surpresa, Pedro não explodiu. Em vez disso, ele ficou quieto por um momento eterno, processando as palavras. Pai. Eu já suspeitava, disse finalmente, com uma voz calma que mascarava a turbulência interna. João piscou, atonito. Suspeitava. Como? Pedro explicou. Nos últimos meses, ele havia notado as ausências prolongadas do pai, as mensagens no celular que João escondia rapidamente, e até uma foto acidental de Miguel em seu álbum. Mas o que veio a seguir abalou João ainda mais. Eu não me importo com isso, pai. O que me machuca é você ter mentido por tanto tempo. E agora, o que vai acontecer com a mamãe? A pergunta pairou no ar, revelando o verdadeiro conflito. Não era a sexualidade de João que doía em Pedro, mas a destruição da família que ele amava. Enquanto conversavam, João sentia uma mistura de alívio e culpa crescente. Pedro, apesar da juventude, demonstrava uma maturidade forjada por anos de observação silenciosa. Ele admitiu ter amigos gays na universidade e ter lido sobre o tema, influenciado por movimentos progressistas em Portugal, como a legalização do casamento igualitário em 2010. Mas o apego à mãe era profundo. Maria havia sido o pilar da casa, sacrificando sua carreira para criá-lo. Você pensou nela, pai? No que isso vai fazer com ela? Questionou Pedro, os olhos marejados. João baixou a cabeça, admitindo que não,
que o desejo de ser autêntico o cegara para as consequências. Aquela conversa, em vez de libertá-lo, o prendia em uma rede de remorsos. De volta ao apartamento, João contou a Miguel sobre o encontro. Ele não me rejeitou, mas me fez questionar tudo, disse, exausto. Miguel tentou consolar. É normal, João. Mudanças assim abalam fundações. Mas João não conseguia ignorar o peso. Naquela noite, ele recebeu uma mensagem de Maria: Pedro sabe. Ele veio chorando para casa. Parabéns, você destruiu nossa família. O coração de João se apertou. Ele havia saído do armário buscando liberdade, mas agora via que a verdade vinha com correntes invisíveis, amarrando as escolhas que feriam os que amava. E o pior, Pedro, seu filho amado, agora carregava o fardo de mediar entre pais divididos, forçado a crescer prematuramente em meio ao caos. A tensão escalava. João decidiu-se mudar temporariamente para o apartamento de Miguel, mas as visitas a Pedro tornavam-se cada vez mais difíceis. Em uma delas, no Parque do Príncipe Real, Pedro confessou: Eu apoio você, pai, mas sinto raiva. Porque não lutou mais pelo casamento. João explicou sua luta interna, os anos de negação, mas Pedro rebateu: E eu? Eu era só uma desculpa para você se esconder. As palavras cortavam como facas, revelando o abismo geracional e emocional entre eles. João percebia que sua jornada de autodescoberta não era isolada, ela reverberava em ondas destrutivas, questionando lealdades e forçando alianças improváveis. Os dias seguintes foram um turbilhão para João. Ele se via dividindo o tempo entre o novo relacionamento com Miguel e as tentativas de reconciliação com a família fragmentada. Maria, ferida e furiosa, iniciara os procedimentos de divórcio, consultando um advogado em Coimbra, onde sua família residia. Você me roubou anos da minha vida, ela disse em uma ligação tensa, a voz embargada pela mágoa. João tentava se defender, argumentando que também havia sofrido, mas Maria cortava: seu sofrimento era escolha sua. O meu, você impôs. Aquelas palavras ecoavam em sua mente, ampliando o conflito interno: era ele o vilão ou a vítima? Miguel, por sua vez, tentava ser o apoio firme. Eles passeavam pelas ruas de Alfama, ouvindo fado ecoar das casas antigas, mas mesmo nesses momentos românticos, João se distraía com pensamentos sobre Pedro. Ele precisa de tempo, Miguel aconselhava, mas João sabia que o tempo não curava tudo. Pedro, agora morando com a mãe em um apartamento alugado no Restelo, alternava entre apoio relutante e explosões de frustração. Em uma visita, ele confrontou o pai: você acha que pode simplesmente introduzir o Miguel na nossa vida como se nada tivesse acontecido? João hesitou, admitindo que queria que Pedro o conhecesse, mas Pedro recusou: não estou pronto para isso. Ainda estou processando que meu pai é diferente. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais, ainda carregava resquícios de preconceito. João notava olhares curiosos no trabalho, onde rumores sobre seu divórcio circulavam. Um colega conservador, o professor Almeida, comentou casualmente: essas modas modernas destroem famílias tradicionais. João engoliu em seco, sentindo a pressão social como uma corrente apertada. Ele se questionava: valia a pena o preço da autenticidade? Em casa com Miguel, ele desabafava: sinto que estou traindo minha herança católica, minha família. Miguel, ateu convicto, respondia: a verdadeira traição é viver uma mentira. Portugal mudou, você pode ser você mesmo. Mas o conflito escalou quando Pedro descobriu que João planejava apresentar Miguel em uma reunião familiar. Você está louco? Gritou Pedro pelo telefone. A avó vai ter um infarto. A mãe de João, uma viúva devota de 70 anos vivendo em Braga, era o epítome da tradição: missas diárias, rosários e expectativas de uma família perfeita. João havia adiado contar a ela, temendo o julgamento. Pedro, sentindo-se protetor, decidiu intervir: se você não conta, eu conto. Mas prepare-se para as consequências. Aquela ameaça forçou João a agir, marcando uma viagem para Braga no fim de semana. A viagem foi tensa. No trem de Lisboa para o norte, João repassava o discurso mentalmente, o estômago revirado. Ao chegar, a mãe o recebeu com um abraço caloroso, mas Pedro, que viera antes, já havia plantado sementes de dúvida. Durante o jantar, com pratos de bacalhau e vinho verde, João respirou fundo: mãe, eu sou gay. Meu casamento acabou porque me apaixonei por um homem. O silêncio foi ensurdecedor. A mãe largou o garfo, os olhos azuis cheios de lágrimas. Meu filho. Isso é pecado. O que dirão na igreja? Pedro observava, dividido entre lealdade à avó e ao pai. A reação da mãe foi um misto de dor e negação. Ela chorou, rezou o terço na sala, implorando para que João se cure. Pense no Pedro, no exemplo que dá, disse ela. João argumentou:
mãe, eu tentei por anos. Isso sou eu. Mas Pedro interveio, avó, o pai não escolheu isso. Mas ele escolheu nos magoar ao esconder. As palavras de Pedro, embora defensivas, revelavam sua própria luta. Ele apoiava o pai teoricamente, mas emocionalmente sentia-se traído. Naquela noite, João dormiu no sofá, ouvindo a mãe chorar no quarto ao lado, questionando se sua confissão valera o sofrimento imposto. De volta a Lisboa, o abismo crescia. Maria, agora mais amarga, recusava a mediação e exigia a custódia total dos bens comuns. Você destruiu tudo, agora pague, disse em uma reunião com advogados. João, sentindo-se encurralado, confidenciou a Miguel, talvez eu devesse voltar atrás. Miguel, frustrado, rebateu, voltar para quê? Uma vida falsa. Mas João via o custo. Pedro, outrora extrovertido, agora se isolava, faltando aulas e evitando amigos. Em uma conversa franca no café da universidade, Pedro admitiu, pai, eu te amo, mas odeio o que isso fez conosco. Sinto que perdi os dois pais. O clímax se aproximava quando João descobriu que Pedro havia começado a frequentar um grupo de apoio para filhos de pais divorciados por questões de orientação sexual. Lá, eu aprendi que não sou o único, disse Pedro. Mas ele também confessou uma dúvida profunda, e se eu for como você? Isso me assusta. João gelou, percebendo que sua revelação havia despertado inseguranças no filho. Filho, ser gay não é uma maldição. Mas se for, eu estarei aqui. Pedro assentiu, mas a semente da desconfiança estava plantada, levando a uma decisão impulsiva. Ele planejava confrontar Miguel pessoalmente, sem avisar o pai. A reunião aconteceu em um bar no Cais do Sodré. Pedro chegou nervoso, encontrando Miguel sozinho. Quero entender porque você entrou na vida do meu pai, disse direto. Miguel, calmo, explicou, eu o amo. Ele merecia ser feliz. Pedro, emocionado, rebateu, e nós? Minha mãe chora toda a noite. A conversa evoluiu para uma troca honesta, onde Miguel compartilhou sua própria história de rejeição familiar. Eu perdi meus pais por isso. Não quero que João perca você. Pedro saiu dali pensativo, questionando suas próprias crenças e o preço da intolerância. A dinâmica familiar mudava sutilmente. João notava que Pedro ligava mais, perguntando sobre Miguel indiretamente. Ele é bom para você, indagou uma vez. João sorriu, sim, filho. Ele me faz sentir vivo. Mas Maria permanecia um obstáculo. Em uma audiência de divórcio em tribunal lisboeta, ela acusou João de infidelidade emocional, exibindo e-mails trocados com Miguel. O juiz, imparcial, ouviu ambos os lados, mas João sentia o estigma social, olhares de pena e julgamento no corredor. Isso é Portugal moderno, pensou amargo. Miguel propôs uma viagem para o Alentejo, para desconectar. Nas planícies douradas de Évora, eles visitaram templos romanos, simbolizando ruínas e renovações. Como nossa vida, disse Miguel, beijando João sob o sol poente. Mas uma ligação de Pedro interrompeu. Pai, a mamãe está mal. Ela descobriu sobre o grupo de apoio e acha que você me manipulou. João cortou a viagem, correndo de volta. Encontrou Maria no hospital, diagnosticada com depressão aguda. Isso é culpa sua, ela sussurrou da cama. Pedro, ao lado, olhava para o pai com acusação velada. A culpa consumia João. Ele visitava Maria diariamente, levando flores e desculpas. Eu nunca quis te machucar, dizia. Maria, medicada, respondia, mas machucou. E agora, o Pedro sofre. Pedro, mediador involuntário, confessou ao pai, eu a vejo assim e penso se sua felicidade vale isso. João chorou, não vale. Mas viver mentindo também não. Aquela troca revelou o dilema ético, a busca pela autenticidade versus o dever familiar. João questionava, era egoísmo ou necessidade? Na universidade, o escândalo vazou. Alunos cochichavam, e o reitor chamou João para uma conversa. Sua vida pessoal afeta a imagem da instituição, disse. João defendeu-se, minha orientação não me define como professor. Mas o preconceito sutil o isolava. Miguel, solidário, sugeria, lute por direitos. Junte-se a associações LGBT em Lisboa. João hesitava, temendo mais exposição para Pedro. Pedro, por sua vez, explorava sua identidade. Em uma festa universitária no Bairro Alto, ele beijou um amigo, questionando sua orientação. E se eu for bi? Pensou aterrorizado. Confrontou o pai, sua revelação me fez duvidar de mim mesmo. João, surpreso, aconselhou, explore sem pressão. Eu estou aqui. Mas Pedro sentia raiva, você abriu a caixa de Pandora.
Agora, eu pago o preço. O ponto de virada veio quando a avó ligou, convidando todos para Braga. Quero unir a família, disse. João aceitou, levando Miguel pela primeira vez. A tensão era palpável no jantar. A avó, rezando graça, evitou o tema. Mas Pedro explodiu: avó, o pai é gay. Aceita ou perca-nos? A avó chorou: é contra Deus. Miguel interveio: Deus é amor. O debate acalorado revelou fissuras, tradição versus modernidade. Maria, recuperando-se, juntou-se via chamada. Eu perdoo, mas não esqueço, disse. Pedro, emocionado, defendeu o pai: mãe, ele merece felicidade. Aquela noite marcou uma trégua frágil, mas João via o custo: relacionamentos danificados, talvez irreparavelmente. Com o divórcio finalizado, João se instalou definitivamente com Miguel. A rotina em Lisboa trazia normalidade, jantares românticos no Lisboa Factory, passeios no oceanário. Mas o fantasma da família persistia. Pedro visitava esporadicamente, interagindo com Miguel cautelosamente. Você o faz feliz, admitiu uma vez. João sorria, mas notava a reserva do filho. Um incidente social abalou o equilíbrio. Em uma conferência acadêmica no Porto, João apresentou com Miguel ao lado. Rumores circularam, e um antigo amigo confrontou: você envergonha nossa geração. João rebateu: eu envergonho a hipocrisia. Mas o episódio o abalou, e quando preconceitos enraizados. Pedro, inspirado, juntou-se a um ativismo estudantil pela igualdade. Por você, pai, disse. Mas internamente, lutava com ressentimento. Em terapia, desabafou: sinto que perdi a infância idealizada. O terapeuta sugeriu confronto familiar. A reunião aconteceu em um restaurante no Chiado. Maria, Pedro, João e Miguel sentaram-se tensos. Maria iniciou: eu sofri, mas entendo agora. Pedro acrescentou: pai, sua coragem me inspirou, mas o segredo nos feriu. João pediu perdão: eu paguei com culpa diária. Miguel concluiu: amor não destrói, mentiras sim. A conversa trouxe catarse, mas não resolução total. Pedro decidiu morar sozinho, buscando independência. Preciso me encontrar, disse ao pai. João assentiu, orgulhoso mas triste. Meses depois, em um evento LGBT no Príncipe Real, João viu Pedro com um namorado. Pai, eu sou como você, confessou. João abraçou-o: bem-vindo à verdade. Mas a revelação trouxe nova camada. Pedro havia escondido por medo, espelhando o pai. O ciclo se repetia, questionando se a liberdade valia as cicatrizes. A vida prosseguia em Lisboa, com João e Miguel construindo uma rotina sólida. Eles adotaram um cão, simbolizando compromisso. Mas as feridas familiares cicatrizavam devagar. Maria, agora namorando um viúvo, mantinha contato amigável. Pelo Pedro, dizia. Pedro, assumindo sua bissexualidade, enfrentava seus próprios desafios: rejeição de amigos conservadores, dúvidas internas. Como você lidou, pai? Perguntava. João compartilhava, com tempo e apoio. Miguel se tornava uma figura paterna secundária, oferecendo conselhos. A avó, aos poucos, aceitava. Em uma visita, ela conheceu Miguel: se te faz feliz, filho. Foi um progresso, mas não sem relutância. João refletia sobre a jornada, da confissão chocante à reconstrução. O preço fora alto: divórcio, dor emocional, isolamento social, mas a autenticidade trouxera paz. Pedro, maduro, dizia: sua coragem mudou tudo para melhor. No entanto, dúvidas persistiam. Em uma noite estrelada no mirador da Senhora do Monte, João perguntou a Miguel: fiz o certo? Miguel respondeu: sim, porque viveu verdadeiramente. A história de João ilustra os dilemas da identidade em uma sociedade em transição. Mas será que a busca pela felicidade pessoal justifica o sofrimento imposto aos entes queridos?